Olá! A nossa aula de hoje irá versar a respeito das penalidades e das medidas administrativas trazidas no Código de Trânsito Brasileiro. As penalidades são a resposta pelo cometimento de uma infração de trânsito. Tem, logicamente, a função de evitar que o infrator venha a cometer uma infração de trânsito, num sentido coativo, para que justamente ele, sabendo que poderá ser punido, deixe de cometer a infração. Mas tendo havido a ocorrência de uma infração de trânsito e passado o processo administrativo, o resultado disso será a aplicação de uma penalidade. Importante destacar que o artigo 256, ele estabelece que quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito. E no conceito que nós já vimos, inclusive se encontra no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, a autoridade de trânsito é o dirigente do órgão executivo ou executivo rodoviário. Então, numa frase muito simples e muito popular, o guarda não multa, quem multa é o dirigente do órgão, é o diretor do Detran, é o diretor do órgão executivo municipal. É ele que vai aplicar uma das penalidades relacionadas. E com relação às medidas administrativas, nosso outro tema, são aquelas ações que essas sim, previstas no artigo 269, elas podem ser tomadas pela autoridade ou por seus agentes. Elas não encontram uma definição no Código de Trânsito Brasileiro, mas nós veremos que pelas ações que elas desenvolvem, pela atitude que é tomada, elas vão ter a função de ou evitar a continuidade de uma infração de trânsito ou regularizar uma situação que está criando um óbice na via, como é o exemplo da remoção, quando um veículo está estacionado irregularmente, ou mesmo a execução de uma penalidade, como é o caso do recolhimento da carteira de habilitação. Então, essas ações é que nós estudaremos hoje, primeiro, das penalidades que serão aplicadas e, segundo, em relação às medidas administrativas que podem ser tomadas pela autoridade ou por seus agentes. Portanto, primeiramente, vamos às penalidades previstas no artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 256, ele faz a relação de quais são as penalidades que podem decorrer de uma infração de trânsito. Dentre elas, a advertência por escrito, a multa, a suspensão do direito de dirigir, a apreensão do veículo, a cassação da carteira nacional de habilitação, a cassação da permissão para dirigir e a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Das penalidades a hora relacionadas, a primeira delas prevista, o artigo 267 traz a advertência por escrito. Importante que o código anterior, ele trazia tanto a advertência verbal quanto a advertência por escrito. E o nosso atual CTB, no artigo 267, traz apenas a previsão da advertência por escrito. Ela é aplicada, nos termos do artigo 267, para as infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator não tenha sido reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses e considerando o prontuário do infrator, a autoridade de trânsito entender essa providência como mais educativa. Então, para que você grave bem, para que haja substituição da penalidade da multa pela advertência por escrito, primeiramente, a infração só pode ser de natureza leve ou média. O infrator, ele não pode ter sido reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Terceiro, a autoridade, verificando o seu prontuário, entender que essa providência ela é mais educativa. A natureza da advertência por escrito, ela não quer impor uma sanção pecuniária, dinheiro, e nem restringir um direito. Ela tem a finalidade de impor uma coação moral. Bem popularmente, é um puxão de orelha que é dado. E ela, por ser escrita e direcionada ao infrator, é uma coação moral individualizada. Ela não é publicizada, ela não é feita num megafone, verbalmente, por exemplo. Ela é feita de maneira restrita ao infrator e a finalidade dela, como eu falei, é dar aquele alerta, aquela coação moral, aquele puxão de orelha. Então, a pessoa não deixa de ser punida, só que a natureza jurídica da punição aplicada, ela não quer aplicação financeira, ela não quer restringir a pessoa, por exemplo, de dirigir um veículo automotor. Ela quer dar um alerta para que a pessoa não venha a cometer outras infrações. A próxima penalidade, da multa. Com relação à multa, nós encontramos a previsão legal no artigo 258 do Código de Trânsito Brasileiro. E nesse dispositivo, a gravidade das infrações é que vai determinar o valor da multa. As infrações, elas são relacionadas, elas são elencadas conforme a sua gravidade, em gravíssimas, graves, médias e leves. As infrações gravíssimas, elas partem do valor equivalente a 180 UFIR. A referência ao UFIR, ela já se tornou antiquada,
porque a UFIR ela foi extinta em outubro do ano de 2000, mas ela permaneceu com o mesmo referencial, o qual foi multiplicado pela quantidade de reais. Então hoje nós temos os valores quebrados de R$ 191 e alguns centavos para as infrações gravíssimas, equivalente a 180 UFIR, para as infrações graves de 120 UFIR ou R$ 127, para as infrações médias de 80 UFIR ou R$ 85 e para as infrações leves de 50 UFIR ou R$ 53. Então esse referencial, como inexiste mais a UFIR desde outubro do ano 2000, foi apenas feita a multiplicação pelo último referencial da UFIR para que fosse obtido o valor pecuniário de cada multa conforme a gravidade. Portanto, para que você grave bem, as infrações são gravíssimas, graves, médias e leves, cujos valores em UFIR, conforme ainda consta no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 258, 180, 120, 80 e 50 UFIR, respectivamente. Esses valores foram transformados em reais pela Resolução 136 do Conselho Nacional de Trânsito do ano de 2002, apenas foi feita a conversão em valores de reais e em cada infração, quando existe um fator de multiplicação, ele é trazido na própria infração. Exemplo do que eu estou dizendo. A desobediência ao sinal vermelho, previsto no artigo 208, é uma infração gravíssima, apenas não se multiplica por nada, portanto, o valor de R$ 191. Quando a infração ela sofre multiplicação, o próprio dispositivo legal traz o fator de multiplicação. Exemplo, a infração do artigo 218 de velocidade, quando ela ultrapassa 50% a mais da máxima, é infração gravíssima vezes 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor equivalente aos 180 UFIR e multiplicar por 3 para chegar ao valor de 540 UFIR. Outro exemplo, do artigo 165, que trata da alcoolemia, da embriaguez. É infração gravíssima multiplicada por 10 vezes. Portanto, eu pego os 180 UFIR, correspondente à infração gravíssima, multiplico por 10 e obtenho o valor equivalente. Então, é essa forma da leitura que você vai fazer quando se tratar da penalidade da multa, que é, como eu falei, a penalidade pecuniária a ser aplicada. Juntamente com essa correspondência ao valor pecuniário da multa, o artigo 259, o artigo seguinte, portanto, ele previu também a existência de um sistema de pontuação, com a seguinte correspondência. Para as infrações gravíssimas, graves, médias e leves, haveria a pontuação de 7, 5, 4 e 3 pontos, respectivamente. Gravíssimas 7, graves 5, médias 4 e leves 3 pontos. Qual seria a finalidade dessa pontuação? Inicialmente, a pontuação ela tinha duas finalidades. Primeira delas, a somatória de 20 pontos no período de 12 meses implicaria numa multa extra, um bônus, um prêmio de uma multa de 1.000 UFIR. Esse dispositivo ele foi vetado. Então, lembrando bem, a pontuação ela veio com duas finalidades. Uma delas é que se a pessoa somasse 20 pontos em 12 meses, receberia uma outra multa extra de 1.000 UFIR. Esse dispositivo ele foi vetado, ele não existe, nunca chegou a ter existência, mesmo quando o Código entrou em vigor. Mas permaneceu no artigo 261, que nós veremos em seguida na penalidade de suspensão do direito de dirigir, que quando a pessoa atingisse esses mesmos 20 pontos, por essa somatória de pontuação, dela decorreria a suspensão do direito de dirigir. Então, só para relembrar, o que está previsto no artigo 259, que são o sistema de pontuação 7, 5, 4 e 3 pontos, correspondentes às infrações gravíssimas, graves, médias e leves, elas hoje decorre a suspensão do direito de dirigir quando a pessoa, no período de 12 meses, atinge a somatória dos 20 pontos. Vamos à próxima penalidade, que é a de suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir, ela está prevista no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro. Há duas formas de você receber a punição de suspensão do direito de dirigir, ou pela pontuação, ou quando a própria infração ela traz essa previsão legal como penalidade acessória. Antes de mais nada, é importante nós relembrarmos as competências do Sistema Nacional de Trânsito e relembrarmos aquelas do artigo 22, em especial no inciso 2º, que trata do órgão executivo estadual, popularmente conhecido pelo DETRAN. A penalidade de suspensão do direito de dirigir é aplicada exclusivamente
pelo DETRAN, ou melhor, pelo órgão executivo estadual, nos termos do artigo 22, inciso 2º, que é aquele que pode tratar do processo de habilitação, consequentemente também pode tirar o direito de dirigir. Portanto, o processo que implica na suspensão do direito de dirigir, ele é aplicado pelo órgão executivo estadual DETRAN. As demais penalidades são aplicadas pela autoridade da via onde aconteceu a infração. Então, retomando a questão da penalidade de suspensão do direito de dirigir, duas são as formas como você pode ter essa penalidade aplicada. Uma delas, em função da somatória, conforme a gravidade da infração, como nós falamos agora há pouco, seja por 7, 5, 4 ou 3 pontos, num período de 12 meses, o infrator ele consegue angariar, consegue somar um valor de 20 ou mais pontos. Quando ele atinge essa pontuação, desencadeia no DETRAN ou no órgão executivo estadual, aonde ele tem a sua carteira registrada, não é qualquer DETRAN, é naquela onde tem a sua residência ou domicílio, onde ele tem a sua carteira registrada naquela unidade da federação, vai desencadear um processo que vai implicar a suspensão do direito de dirigir. Essa é uma das formas, por pontuação. A segunda forma, quando a própria infração, ela traz como penalidade acessória a suspensão do direito de dirigir. Exemplo, a própria alcoolemia do artigo 165. Estabelece lá, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Existe uma conjunção aditiva, ou muitas vezes, quando você tem mais de uma penalidade aplicada, separado por vírgulas, multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, ou seja, um conjunto de penalidades. Então, essa é a segunda forma da penalidade de suspensão do direito de dirigir, ela ser aplicada. É quando a própria infração, ela traz como consequência, além da multa, também a suspensão do direito de dirigir. E nesse caso, tão logo você encerre a discussão do processo administrativo da multa, junto à autoridade responsável pela via, desencadeia o processo de suspensão do direito de dirigir em relação, tomado no próprio órgão de trânsito em que a pessoa é habilitada. Importante que o processo relacionado com a suspensão do direito de dirigir, ele é regulamentado, preste atenção, na resolução 182 do Conselho Nacional de Trânsito. É nessa resolução que você verá todos os detalhes a respeito do processo, especificamente da suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir, ela tem a duração de 1 a 12 meses e na reincidência de 6 meses a 2 anos. Os critérios estão estabelecidos nessa resolução 182 que eu acabo de mencionar e são aplicadas, como eu falei, pela autoridade executiva estadual, que é o DETRAN. A pessoa que é submetida à penalidade de suspensão do direito de dirigir, ela começa a contagem do prazo que ela ficará com o direito suspenso a partir do momento da entrega do documento de habilitação junto ao órgão de trânsito e ela só poderá retomar essa condução do veículo desde que for submetida ao curso de reciclagem. Nós veremos em seguida que também o curso de reciclagem está relacionado com uma das penalidades, mas no caso da suspensão do direito de dirigir, a submissão ao curso de reciclagem é uma condição para que a pessoa retome o seu direito de dirigir. Não basta, portanto, ela apenas cumprir o prazo de suspensão. Ela tem também, para retomar a condução do veículo, que se submeter ao curso de reciclagem. Portanto, ele, nesse caso, é uma condição para que ela retome o seu direito de dirigir. A próxima penalidade a ser versada é em relação à apreensão do veículo. A apreensão do veículo, ela está prevista no artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro e ela pode acontecer pelo período de até 30 dias, de 1 a 30 dias, conforme é estabelecido na resolução número 53/98 do Conselho Nacional de Trânsito. É uma penalidade que você não costuma vê-la aplicada tradicionalmente. O que nós costumamos ver são as remoções dos veículos, são as retiradas dos veículos para fins de regularização. Mas há muitas situações em que é prevista a penalidade de apreensão do veículo como consequência em relação a uma atitude e que o veículo não contém irregularidade nenhuma. Eu vou dar um exemplo do artigo 173, participar na via pública de competição não autorizada ou disputa por espírito de emulação. Você pode cometer essa infração com um veículo que esteja absolutamente regular, ou seja, esteja tudo certo em documentação, alteração de características, etc. Mas lá está prevista a penalidade de apreensão do veículo. Vamos pegar um exemplo bem popular para que você possa gravar didaticamente essa informação. Relembre o tempo em que
a bola era jogada no quintal do vizinho e quebrava uma vidraça. Qual que era a penalidade aplicada? O vizinho capturava a bola, tomava posse dessa bola. Então, a mesma visão dessa penalidade, popularmente conhecida, é de você prender o veículo. Ou seja, a intenção do legislador era tirar a posse daquele objeto com o qual se cometeu a infração. É bastante difícil você ver a aplicação disso. Eu diria até que na prática não se consegue fazer essa aplicação nos termos em que o Código iria prever, que seria você dar a oportunidade de defesa, encerrado todo o processo administrativo, ir atrás do veículo para que ele possa ser apreendido e permanecer forçosamente apreendido pelo período de 1 até 30 dias, conforme os critérios que eu falei que estão relacionados na Resolução 53/98. Então, é importante que você conheça a existência dessa penalidade de apreensão do veículo, prevista no artigo 262 do Código de Trânsito, a finalidade dela, que é justamente você retirar da posse do veículo daquela pessoa que foi infratora, relembrando também, apenas para fins de reflexão, que é uma penalidade que ela tanto pode não ter efeito nenhum se a pessoa tem vários carros e não está ainda com o seu direito de dirigir suspenso, não teria finalidade nenhuma. Ou pior, quando essa penalidade se estende além da pessoa infratora, como é o caso de uma família utilizar o mesmo carro, pelo irmão, pelo pai, pela mãe, e consequentemente acaba se estendendo além da pessoa infratora. Então é importante que você conheça a existência e a finalidade dessa penalidade de apreensão do veículo, que é literalmente você tirar a bola da criança. A próxima penalidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Essa penalidade ela está prevista no artigo 263. Há que se perceber uma sutil diferença entre a suspensão do direito de dirigir, que vimos agora há pouco, que tem um caráter temporário, e a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Importante, cassação com 2 S's. Por favor, não vá com uma arma de fogo para fazer a cassada com C cedilha, porque essa cassação com 2 S's é justamente a retirada do documento de habilitação pelas previsões do artigo 263. Então, a cassação, ela não é uma suspensão mais demorada, ela é sim a perda dos exames, ela é a perda daquilo que você obteve para fins de processo de habilitação. Significa o seguinte, quando o Código, no artigo 263, ele estabelece que a cassação, na cassação, a pessoa não poderá pleitear a reabilitação nos próximos 2 anos, não significa que a cassação é uma suspensão de 2 anos. Significa que no período de 2 anos, a pessoa não poderá nem pleitear a sua reabilitação. Ela não pode nem aparecer no órgão de trânsito para pleitear a sua reabilitação. Então ela perde os exames e no mínimo passado 2 anos é que ela pode retomar a expectativa de novamente ser uma pessoa habilitada. Como no nosso país, no Brasil, você não tem nem pena de morte e nem uma pena perpétua, e nesse caso uma penalidade administrativa de caráter perpétuo, eterno, vai caber à pessoa, logicamente, ela manifestar a vontade de retomar o seu direito de dirigir, buscando depois de 2 anos de habilitação cassada, retomar o seu direito de dirigir. E os casos previstos, como eu falei, eles estão no artigo 263, ali é importante que você verifique a relação das situações em que a cassação é determinante, como por exemplo, quando você estando já com a carteira suspensa é apanhado conduzindo um veículo, ou na reincidência nos artigos 165, o artigo 164, 163, que são infrações que prevêem já a suspensão do direito de dirigir, como por exemplo de alcoolemia, que é o artigo 165, e se no período de 12 meses você reincide nessa infração, você tem a cassação como consequência, ou aquela que mais acaba acontecendo, quando a pessoa já estando com a carteira suspensa, ela é pega, é apanhada, ela é flagrada conduzindo o veículo automotor e nesse caso, além da autuação prevista no artigo 162 de dirigir com a carteira suspensa, ela receberá essa penalidade, além da multa, a penalidade da cassação do documento de habilitação ou da cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Existe outra penalidade também de cassação que é da permissão para dirigir. A cassação da permissão para dirigir, você verificará que ela estaria prevista no artigo 264, mas lendo com atenção o texto da lei, você ficará um pouco intrigado porque lá consta o seguinte, vetado.
O dispositivo que previa a cassação da permissão para dirigir, ele foi vetado porque no processo de habilitação consta que se no período de 12 meses a pessoa condutora, ela permissionária, ela cometer infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidir em infrações de natureza média, ela já não iria obter a Carteira Nacional de Habilitação, que tem um caráter mais definitivo. Em função dessa previsão existente no capítulo de habilitação, de que a pessoa não receberia a Carteira Nacional de Habilitação por ter cometido infrações graves, gravíssimas ou reincidir em infrações de natureza média, a cassação da permissão para dirigir, ela ocorreria nesses mesmos casos. Então o legislador entendeu que estaria havendo uma redundância entre os dois dispositivos. E foi justamente esse o motivo do veto do artigo 264. Então, apesar de você ter relacionada no artigo 256 a cassação da permissão para dirigir como penalidade, ela se encontraria no artigo 264, o qual foi vetado. E justamente ele foi vetado porque o mesmo motivo que haveria a cassação da permissão para dirigir é o motivo pelo qual o candidato permissionário ele não obtém a Carteira Nacional de Habilitação, que é, como eu falei, por ter cometido infração gravíssima, grave ou reincidir em infrações de natureza média. E por último, o curso de reciclagem. O curso de reciclagem, veja-se que ele está relacionado, ele está elencado no capítulo das penalidades e não no capítulo de educação, portanto, é uma penalidade também a ser aplicada. Os casos em que é aplicado o curso de reciclagem estão previstos no artigo 268 do Código de Trânsito, desse capítulo de penalidades, e dentre eles, o mais frequente é quando você tem o seu direito de dirigir suspenso. Agora há pouco eu ainda comentei, na suspensão do direito de dirigir, ele é uma condição para que se retome o direito de dirigir, além de ter cumprido o prazo de suspensão. Portanto, além desse caso de você ter o curso obrigatório de reciclagem, quando é suspenso o direito de dirigir, o artigo 268 traz outras situações em que a pessoa deve ser submetida ao curso de reciclagem, se submetendo, logicamente, a uma carga horária de várias matérias a respeito do trânsito, da legislação do trânsito, de primeiros socorros, direção defensiva. E partimos agora para as medidas administrativas. As medidas administrativas, até para que você se localize onde as encontra no Código de Trânsito, além do artigo 269, obviamente, quando você lê a estrutura de uma infração de trânsito, ou seja, por exemplo, artigo 165, você conduzir com excesso de álcool, aí você percebe lá, infração, natureza gravíssima, você já vai saber previamente qual que é o valor da multa, da penalidade pecuniária que vai ser aplicada em relação à gravidade da infração. Você vê lá, a suspensão do direito de dirigir, você verificará qual que é a penalidade, qual que é o prazo de suspensão que vai ser aplicada. Em seguida, quando você já teve a gravidade da infração, a penalidade a ser aplicada, você vê na estrutura da norma, medida administrativa. Essa medida, como eu falei no início da aula, ela não encontra uma definição clara no Código de Trânsito. Não tem lá no anexo 1, por exemplo, medidas administrativas são isso ou aquilo. Mas nós conseguimos encontrar uma definição, que na nossa opinião seria a seguinte: são ações que podem ser tomadas pela autoridade ou por seus agentes, que têm a finalidade ou de obstar a continuidade de uma infração, como o exemplo que a gente verá da retenção do veículo, você retém a continuidade dele. A remoção do veículo, quando um veículo, por exemplo, está estacionado irregularmente e precisa ser retirado, ou seja, a finalidade de sanear uma irregularidade que se encontra na via, muitas vezes interrompendo o fluxo, ou mesmo de você executar uma penalidade, como é o caso do recolhimento da carteira de habilitação, quando ao final do processo esse documento tem que ser recolhido para que se inicie o cumprimento da penalidade. Então, através dessa noção e da leitura daquilo que está relacionado no artigo 269, você terá a noção de qual que é a finalidade das medidas administrativas. Relembrando, diferente das penalidades que podem ser aplicadas apenas pela autoridade de trânsito, pelo dirigente do órgão executivo, as medidas administrativas elas podem e devem ser tomadas tanto pela autoridade quanto por seus agentes, ou seja, ela pode acontecer já na própria via pública onde está ocorrendo a infração. Portanto, artigo 269 traz a relação de quais são as medidas administrativas. Dentre elas, a primeira delas, a retenção do veículo. A retenção do veículo, ela vai ocorrer,
logicamente dentro da previsão de cada artigo infracional, para que você tenha o obstáculo da continuidade da circulação do veículo. Muitas vezes porque a pessoa não está portando documento de habilitação ou precisa, por exemplo, colocar o cinto de segurança. Esse veículo, além, logicamente, da pessoa ser autuada pela infração, importante que a medida administrativa ela não exclui a aplicação da penalidade e nem a autuação decorrendo da infração já cometida, mas para que haja continuidade na condução do veículo, é necessária a sua retenção para fins de regularização. Como eu falei, ou porque o documento de porte obrigatório ainda não se encontra presente, ou porque a pessoa infratora não está usando o cinto de segurança e precisa colocá-lo para que retome a condução do veículo. Então, essa primeira medida administrativa de retenção do veículo tem essa finalidade. A medida administrativa da remoção do veículo. Você vai encontrá-la de maneira especial no artigo 181, que traz as infrações de estacionamento irregular. Com um detalhe até interessante, uma curiosidade, menos no inciso 15 do artigo 181, que é aquele que trata do veículo estacionado na contramão de direção, sob o aspecto de que ele já estando estacionado, ainda que em infração, ele se encontra numa situação aparentemente de não trazer outros prejuízos. Então é a única infração do artigo 181 de estacionamento que não traz a remoção do veículo como medida administrativa. Mas, de maneira geral, quando um veículo se encontra estacionado de forma a causar prejuízo ao trânsito, você vai verificar nas infrações, como eu falei, em especial do artigo 181, que elas trazem a remoção do veículo como medida administrativa, ou seja, independente do veículo ser autuado, o seu infrator ser autuado, existir a penalidade pecuniária da multa e que inclusive nós vimos que ela poderia eventualmente, conforme a sua natureza, até ser substituída por advertência, o fato do veículo lá permanecer causando prejuízo implica na sua remoção, na retirada, para que não continue causando esse prejuízo. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, a próxima medida administrativa. Ela é muito discutível se ela pode ser recolhida desde o momento imediato, como muitas vezes é feita, e nesse caso, ela estaria inclusive antecipando os efeitos de uma penalidade, até porque se ainda nem houve processo administrativo para discussão da própria multa, processo administrativo para suspensão do direito de dirigir, o recolhimento da carteira de habilitação, quando é feita de forma imediata ao cometimento da infração, não passa realmente de um recolhimento de um papel que poderá ser devolvido em seguida porque nem processo administrativo ocorreu. Certamente essa medida administrativa ela é cabível quando da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, ou seja, esgotados todos os recursos, não só da multa, mas do processo de suspensão do direito de dirigir, para que haja cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, é necessário que essa carteira ou espontaneamente seja entregue no órgão de trânsito ou que o agente da autoridade, numa fiscalização, recolha esse documento, seja retirado o documento de habilitação. Há também o recolhimento da permissão para dirigir com essa mesma finalidade. De maneira especial, ocorreria principalmente quando a pessoa, ao final dos 12 meses, não tendo condição de obter a Carteira Nacional de Habilitação por ter cometido infrações de natureza grave ou gravíssima ou reincidir em infrações de natureza média, não terá condições de pegar a Carteira Nacional de Habilitação. Então, seria um dos casos do recolhimento da permissão para dirigir ou, como vimos anteriormente, tratado da mesma forma da carteira de habilitação, o seu recolhimento eventualmente ser de forma imediata. A próxima medida administrativa, o recolhimento do certificado de registro. Na prática, praticamente nem se veria a ocorrência dessa medida administrativa, até porque o certificado de registro é aquele que você guarda em casa, é aquele que te dá a propriedade do veículo, é aquele que você tem a possibilidade de fazer a transferência de propriedade do seu veículo. Não é um documento de porte obrigatório, nem se recomenda que fique com ele. Então, apesar de tudo isso, existe a previsão do recolhimento do certificado de registro. Como eu falei, na prática, ele acaba realmente não ocorrendo essa providência, apesar da previsão legal do recolhimento do CRV, popularmente conhecido por DUT, antigamente era qualificado como documento único de transferência, hoje o código trata como certificado de registro do veículo, ou CRV, que é justamente aquele que dá a possibilidade de fazer a transferência do veículo. A próxima medida administrativa, o recolhimento do certificado de licenciamento anual. Esse sim é o documento de porte obrigatório, o CRLV ou CLA.
o código trata as duas expressões como corretas. CRLV, que é o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, ou também, como tem a lei, o CLA, que é o Certificado de Licenciamento Anual, é o documento de porte obrigatório, somente em original, não é mais possível a cópia autenticada ou por Detran ou por cartório, que você venha aportar esse documento. Então, quando há a medida administrativa da remoção do veículo, do recolhimento do veículo, é também feito o recolhimento do certificado de licenciamento anual, esse sim, como eu falei, de porte obrigatório. De maneira especial, em relação ao excesso de carga. O transbordo de excesso de carga, logicamente, ele é aplicado quando há ocorrência da infração de excesso de carga. Então, nesse caso específico, previsto no artigo 231 da infração de excesso de carga, duas serão as medidas administrativas que você vai verificar que elas existem. Primeiro, da retenção do veículo, conjugada com o transbordo de excesso de carga. Um veículo de carga que seja detectado que se encontra com excesso de carga, consequentemente cometendo infração de excesso de carga previsto no artigo 231, ele, além de ser obstado à sua continuidade mediante a retenção, a medida da retenção do veículo, há também a necessidade para que a continuidade do trânsito dele, do transporte que ele realiza, não venha a causar prejuízo no piso, pelo excesso que ele está carregando, que haja o transbordo de excesso de carga. Então, você encontrará de maneira específica essa medida administrativa quando da infração do excesso de carga, conjugado com a retenção do veículo, ou seja, de forma conjunta, essas duas medidas administrativas. Inciso 9º do artigo 269, a realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Essa medida administrativa, ela está relacionada de maneira especial com o artigo 165 e mesmo na parte criminal com o artigo 306, que são aquelas ações que o próprio agente poderia tomar para determinar se a pessoa se encontra ou não sob efeitos de ou bebida alcoólica ou de outra substância de efeitos análogos. Inclusive, atualmente, em decorrência da lei seca, a pessoa ou se submeteria ao exame bafométrico, no caso da ingestão de álcool, ou, no caso da recusa, o próprio agente pode estabelecer que houve a recusa na submissão a esse exame, ou ainda, pelo próprio estado físico que a pessoa se encontra e, mediante a elaboração de um questionário, determinar se a pessoa se encontra ou não sob influência de álcool ou outra substância de efeitos análogos. Então, de maneira especial, como eu falei, essa medida administrativa era tomada para fins de aplicação do artigo 165 do Código de Trânsito. Inciso 10 do artigo 269, que é a medida administrativa de recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo aos seus proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos. É muito comum que animais soltos sem que haja um responsável, que seria, no caso da regra de circulação, o guia, porque os animais não poderiam estar soltos nas vias, não só pela questão da segurança, mas por obrigação constante no Código de Trânsito, muitas vezes podem vir a causar acidentes. Então, dentre as medidas administrativas previstas está o recolhimento dos animais que se encontrem soltos na pista e possam eventualmente causar prejuízos ao trânsito, prejuízo à segurança do trânsito. E nesse caso, identificado o seu proprietário, ele é que ficará responsável por todos os encargos decorrentes desse recolhimento e do prejuízo que foi causado por esse animal na pista, independentemente se dessa presença do animal vir a decorrer um acidente de trânsito, onde haja prejuízos materiais e até mesmo incorrer em crime de trânsito, para que seja responsabilizado o seu proprietário. Inciso 11 do artigo 269, que é a medida administrativa de realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Apesar de constar como medidas administrativas aparentemente que poderiam ser realizadas na via, obviamente que na prática seria impossível a sua realização na via. O agente de trânsito, ele não é um médico, não é um psicólogo para que venha a fazer esse tipo de avaliação na via, e sim quando eventualmente a pessoa se submete ao exame de renovação de carteira de habilitação, o próprio processo de habilitação,
ou em decorrência da suspensão do direito de dirigir ao curso de reciclagem, já são feitas essas avaliações e quando detectada, principalmente no exame de renovação do documento de habilitação, alguma inaptidão física, mental ou de outra natureza, é que é realizado o exame para se verificar a procedência ou não da continuidade dessa possibilidade de condução. Dicas de estudo. Todo esse capítulo que a gente viu hoje, relacionado com medidas administrativas e com as penalidades, você deve fazer a leitura atenta, principalmente com as finalidades que se encontram em relação a isso e as resoluções que tratam do assunto. De maneira especial, a resolução 182, que ela trata especificamente do processo tanto de suspensão do direito de dirigir por pontuação e pela própria infração, e também o processo de cassação do documento de habilitação, na resolução 182 do CONTRAN. A resolução número 53, ela trata da apreensão do veículo e os critérios da penalidade de apreensão do veículo. Importante que você também faça um estudo em relação a essa penalidade, além dos artigos 256 e seguinte e do 269 e seguintes do Código de Trânsito, para que você tenha um aprofundamento melhor em relação a esse tema. Em especial as resoluções, você vai encontrá-las no site do Denatran, atualizadas, inclusive o texto legal sempre atualizado, que é, anote aí, o www.denatran.gov.br, que é o site oficial do Departamento Nacional de Trânsito, e lá você vai encontrar toda a legislação que foi mencionada. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.